Fala comigo, família vascaína, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Vascão Notícias, o seu jornal diário em 2 edições, trazendo as principais informações do Vasco para você. Confira comigo os destaques dessa edição. Campelo afirma que marcará a sessão de posse para o dia 22, caso o deliberativo não o faça. Vamos conferir o resultado final da enquete sobre o substituto de Bruno Gomes e as últimas horas para você concorrer a uma camisa oficial autografada pelo cria Paulinho. A gente traz as notícias, você deixa o seu like, tá no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Essa é a última vez que eu falo pra você da promoção do OneFootball, valendo uma camisa do Bayer Leverkusen autografada pelo vascaíno cria de São Januário, Paulinho. O jogo acontece hoje ao vivo, às 4h30 da tarde. Você assiste com exclusividade na tela do OneFootball e pode concorrer a esse super presente. Clique no link que está na descrição do vídeo, responda a pergunta, preencha o formulário e concorra. O Vasco terá um problema de suspensão para o jogo desta quarta-feira contra o Bragantino. Foi o que a gente perguntou em mais uma enquete aqui no canal. Vamos ver o resultado. Tá aí, ó, a gente perguntou quem você colocaria no lugar do suspenso Bruno Gomes na partida contra o Red Bull Bragantino. Foram mais de 5.400 votos e para 63%, Caio Lopes deve ser o substituto na posição. 31% prefere Andrei, 3% Marcos Júnior e 2% outro jogador do elenco. Muito obrigado pela participação, a qualquer momento a gente solta mais uma enquete, momento de interatividade para você. O Bragantino também terá um desfalque por suspensão. Na vitória do Red Bull sobre o Ceará, o volante Ricardo Hiller tomou o 3º cartão amarelo e cumprirá a suspensão automática contra o Vasco. O jornalista Rodolfo Rodrigues divulgou a tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que tá o Vascão. O líder do segundo turno é o Palmeiras, com 23 pontos em 11 jogos. O Vasco vem na 15ª posição, com 12 pontos em 11 partidas. Mesma posição que o clube ocupa na classificação geral. Adversário desta quarta-feira, o Bragantino cresceu de produção no segundo turno e ocupa a 7ª posição. Em entrevista ao Globo Esporte, o auxiliar técnico Maurício Copertino revelou que a estratégia inicial ao chegar no Vasco foi atacar a parte comportamental. A parte física e motivacional foram as primeiras a serem trabalhadas. Na parte tática, Copertino revelou que a ideia é ficar mais com a bola e procurar moldar o time no estilo mais ofensivo e de forte marcação. Eleições do Vasco, Campelo promete convocar a sessão de posse de Salgado para esta sexta-feira, caso o Conselho Deliberativo não o faça. Alexandre Campelo enviou ofício para o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Romay, para que a solenidade de posse ocorra até o dia 22, sexta-feira. O presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, marcou a sessão, só que para o dia 25. Em seu canal no YouTube, o jornalista Fábio Azevedo cogitou a possibilidade de acontecer 2 posses, uma de Salgado no dia 22 e uma de Levinciano no dia 25, com respaldo de Brasília. Bom, de novo, pessoal, deixa a opinião jurídica para quem entende do assunto. Eu não me sinto à vontade para ficar avaliando o processo, a ação. Aqui a gente vai respeitar decisões judiciais, como a gente tem feito. Desfalque do Bruno Gomes eu considero importante, para mim ele vem fazendo um bom papel ali na marcação, dando uma segurança para a zaga. Ele tem mérito, inclusive, nos últimos 3 jogos o Vasco tomou somente 1 gol. Pro lugar dele a maioria colocou aí o Caio Lopes, mas eu vou discordar de vocês. Eu iria de Andrei, pelo seguinte motivo. Primeiro, Caio Lopes ainda é inexperiente, acho que já colocar ele no jogo titular é importante, fora de casa pode ser prejudicial para ele, ele erra 1 ou 2 bolas ali, a gente já sabe que todo mundo já vai cair de pau em cima do garoto. Além disso, eu prefiro ver o Caio jogando mais à frente, pela qualidade que ele tem de jogo. Acho um desperdício colocar ele como camisa 5, como primeiro volante.
O Andrei viveu boa fase na época do Abel Braga, no início também do Ramon Menezes, jogando nessa posição. Tinha um índice muito alto de desarmes e sabe sair jogando a qualidade que a gente sabe que ele tem. Então, eu iria de Andrei. Eu tô fazendo questão de mostrar tudo que é tabela dos últimos 3 jogos, tabela do segundo turno, probabilidade de rebaixamento, pra mostrar pra torcida que assim, na matemática, na tabela, nossa situação ainda não é desesperadora. É delicada, a gente tem que ficar ligado, mas tá longe de ser uma situação de um Coritiba, de um Botafogo, por exemplo, que praticamente já estão na segunda divisão. Ou seja, se a gente focar um pouquinho mais, conseguir aí 2, 3 bons resultados, a gente já tira ali a cabeça debaixo da água e começa a respirar mais tranquilo. Porém, se a gente continuar tropeçando como fizemos contra o Coritiba, aí sim a situação pode complicar. Participação do Emerson Almeida sobre o substituto de Bruno Gomes. Andrei, Caio Lopes ainda não está preparado para ser titular. Esse Léo Gil precisa dar uma bronca nele para fazer partidas regulares. Faz uma boa e 3 horríveis. Comentário do Lucas Matos. Renova com o Cano até 2031. E a participação de Kaká Souza. Tem que segurar o Cano de qualquer jeito. É o melhor jogador dos últimos tempos que o Vasco contratou. Ele dá o sangue, joga muito. Pois é, tem sondagem pelo Cano, um clube da Arábia que não foi revelado pelo empresário do próprio Germancano. Vou deixar o card aqui para você conferir essa informação no nosso último vídeo. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Eu te vejo ainda hoje para mais uma edição do Vascão Notícias. Até lá!